A morte de Jesus Cristo foi um evento sem paralelo na história da humanidade. Não se tratou apenas da execução injusta de um homem inocente, mas do cumprimento do plano eterno de Deus para a salvação de todos. No exato momento em que o Filho de Deus entregou seu Espírito na cruz, sinais extraordinários ocorreram, abalando tanto o mundo espiritual quanto o físico. O céu, a terra e até mesmo o coração de alguns presentes foram profundamente impactados por aquele sacrifício. O Evangelho registra 5 sinais marcantes que aconteceram logo após a crucificação, cada um carregado de um simbolismo profundo e revelador. Esses eventos não são meros detalhes históricos, mas testemunhos poderosos de que a cruz foi o ponto de virada da humanidade. Eles demonstram que a morte de Cristo não foi derrota, mas sim vitória. Vitória sobre o pecado, sobre a separação entre Deus e o homem e, sobretudo, sobre a própria morte. Neste vídeo, vamos mergulhar em cada um desses acontecimentos extraordinários. Vamos entender o que significaram naquele tempo, como eram interpretados pelas pessoas que os testemunharam e o que ainda hoje comunicam a todos nós. Prepare-se, porque cada parte dessa narrativa traz uma revelação que pode transformar a forma como você enxerga a cruz de Cristo. Logo após Jesus entregar o seu Espírito na cruz, algo impressionante aconteceu. A terra tremeu com força e as rochas se partiram. Mateus 27:51. Esse terremoto não pode ser visto apenas como um fenômeno natural, mas como um sinal divino. Era como se a própria criação estivesse reagindo ao sofrimento do seu Criador. Enquanto muitos corações humanos permaneciam frios e indiferentes diante da morte do Salvador, a natureza não conseguiu ficar em silêncio. Grandes pregadores do passado, como Charles Spurgeon, destacaram esse contraste de forma poderosa. As pedras responderam à morte de Cristo, mas os homens, por quem ele derramava o sangue, em sua maioria, não se moveram. As rochas se partiram, mas muitos corações permaneceram duros. Essa é uma lição séria até para os nossos dias. A cruz exige uma resposta. Podemos nos quebrantar diante dela ou endurecer ainda mais. Além disso, o terremoto tinha também um significado profético. Na tradição judaica, tremores da terra eram frequentemente associados a manifestações da presença de Deus e a momentos decisivos da história espiritual do povo. Aqui, ele aponta para a grandiosidade da obra da cruz. Não foi apenas um homem que morreu, foi o Filho de Deus entregando-se em nosso lugar. O abalo da terra nos lembra que a morte de Jesus não foi um acontecimento isolado em uma colina distante, mas um evento cósmico que mexeu com a criação inteira. A cruz mudou a história, mudou a eternidade e continua a mudar vidas até hoje. Entre os acontecimentos mais surpreendentes registrados após a morte de Jesus está um detalhe exclusivo do Evangelho de Mateus. Os túmulos se abriram e muitos santos que haviam morrido ressuscitaram. Mateus 27:52-53. Esse relato, que não aparece em nenhum outro evangelho, é um dos mais enigmáticos e impressionantes de toda a Bíblia. Imagine a cena. Após o terremoto, sepulcros de pedra se abriram e homens e mulheres fiéis, servos de Deus do passado, voltaram à vida. A Escritura não especifica quem eram essas pessoas, mas muitos estudiosos acreditam que poderiam ser heróis da fé do Antigo Testamento, mártires e justos que aguardavam a promessa do Messias. Eles não apenas ressuscitaram, mas também entraram em Jerusalém e apareceram a muitos, servindo como testemunhas vivas do poder da cruz. É importante notar que o texto afirma que eles saíram de seus túmulos após a ressurreição de Jesus. Isso significa que Cristo, como as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15:20, foi o primeiro a vencer a morte de forma definitiva. Somente depois da vitória dele é que esses santos puderam manifestar-se, como um sinal de que o domínio da morte havia sido quebrado. Esse acontecimento extraordinário funciona como um prenúncio da ressurreição final, quando todos os que estão em Cristo receberão corpos incorruptíveis. A abertura dos túmulos em Jerusalém foi um anúncio poderoso. A morte já não tem a última palavra. Pela cruz, um novo dia havia começado,
e a eternidade se tornava acessível. Um dos sinais mais simbólicos e espiritualmente profundos que aconteceram na morte de Jesus foi o rasgar do véu do templo. O Evangelho de Mateus relata que, no exato momento em que Cristo entregou o Espírito, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Mateus 27:51. Esse detalhe, à primeira vista, pode parecer apenas uma curiosidade, mas seu significado é gigantesco. O véu não era um simples pano. Ele era um enorme e espesso tecido que separava o lugar santo do Santo dos Santos, o espaço considerado a habitação da presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia atravessá-lo para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. O véu, portanto, simbolizava a barreira entre Deus e a humanidade causada pelo pecado. Quando Jesus morreu e o véu foi rasgado de cima para baixo, não de baixo para cima, mas de cima, como se uma mão invisível do próprio Deus o tivesse rasgado, a mensagem era clara: a separação acabou. O sacrifício perfeito de Cristo havia aberto o caminho direto para a presença de Deus. O que antes era restrito a um sacerdote, agora estava acessível a todos os que creem. O autor da carta aos Hebreus explica que, por meio do corpo de Jesus, um novo e vivo caminho foi aberto para que possamos nos aproximar do Pai com confiança. Hebreus 10, 19, 20. Ou seja, o corpo de Cristo, ferido e rasgado na cruz, é o verdadeiro véu que nos dá acesso a Deus. Esse ato poderoso nos lembra que a cruz não foi apenas sobre perdão de pecados, mas sobre reconciliação. A barreira que nos mantinha distantes foi derrubada. Hoje, graças ao sangue de Jesus, podemos entrar na presença do Senhor com ousadia, certeza de aceitação e confiança em seu amor. Enquanto Jesus permanecia na cruz, algo impressionante e assustador aconteceu. Do meio-dia até as 3 da tarde, trevas sobrenaturais cobriram toda a terra. Mateus 27:45. Esse fenômeno não pode ser explicado como um simples eclipse, pois a Páscoa judaica acontecia durante a lua cheia, impossibilitando tal evento astronômico. Tratava-se de uma intervenção direta de Deus, um sinal cósmico diante da morte do seu filho. Na tradição bíblica, a escuridão tem um simbolismo profundo. Muitas vezes está associada ao juízo divino e ao luto. O profeta Amós já havia anunciado séculos antes: farei o sol se pôr ao meio-dia e a terra se escurecer em pleno dia. Amós 8, 9. Esse cumprimento no Calvário revelava que o sacrifício de Cristo estava ligado ao peso do juízo pelos pecados da humanidade. Era como se o céu inteiro estivesse testemunhando a seriedade do momento. Além disso, as trevas também comunicavam dor e perda. Em diversas culturas antigas, a morte de grandes reis ou líderes era marcada por sinais cósmicos, e aqui vemos o universo inteiro se dobrando diante do Rei dos Reis. Não era apenas um homem que estava morrendo, mas o Filho de Deus entregando-se em favor do mundo. Esse silêncio sombrio, estendendo-se por 3 horas, mostrava o clímax do sofrimento de Jesus. Ele não apenas suportava a dor física da crucificação, mas carregava sobre si o peso do pecado da humanidade e a separação do Pai. As trevas do Calvário são, portanto, um lembrete vívido de que Cristo desceu à escuridão mais profunda para que hoje possamos andar na luz da vida eterna. Entre os muitos personagens que presenciaram a crucificação, um em especial se destacou naquele momento dramático: o centurião romano responsável pela execução. Ele era um oficial experiente, acostumado a liderar cerca de 100 soldados, endurecido pela guerra e por presenciar inúmeras mortes. Porém, diante do que aconteceu no Calvário, até mesmo esse homem de coração frio não conseguiu ficar indiferente. Mateus registra que, ao ver o terremoto, as trevas e a forma como Jesus entregou o Espírito, o centurião declarou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Essa confissão é de um peso impressionante, porque não veio de um discípulo, mas de um estrangeiro, um soldado acostumado à violência. Era como se até mesmo os inimigos de Cristo fossem obrigados a reconhecer quem ele realmente era. A atitude desse centurião também nos ensina que a cruz tem o poder de quebrar as barreiras mais duras.
Aquele homem não tinha motivos para simpatizar com Jesus, tampouco para se emocionar diante da morte de um prisioneiro condenado. No entanto, ao presenciar os sinais sobrenaturais e a dignidade com que Cristo suportou o sofrimento, ele foi tocado de uma maneira que nenhum argumento humano poderia produzir. Muitos estudiosos acreditam que esse reconhecimento pode ter sido o início de uma fé genuína. Algumas tradições antigas até relatam que ele teria se tornado seguidor de Cristo. Verdade ou não, o que sabemos é que sua declaração permanece como testemunho. A cruz é capaz de transformar corações, até mesmo os mais endurecidos. Diante do Calvário, ninguém permanece o mesmo. Ou reconhecemos Jesus como Filho de Deus, ou fechamos os olhos à verdade. A morte de Jesus na cruz não foi apenas um evento histórico, foi um marco cósmico e espiritual. A terra tremeu, as rochas se partiram, os mortos ressuscitaram, o véu do templo foi rasgado, trevas cobriram a terra e até um centurião romano reconheceu: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Cada um desses sinais revela que o sacrifício de Cristo teve impacto não apenas no mundo físico, mas no destino eterno da humanidade. Esses acontecimentos nos lembram que a cruz é poderosa e transformadora. Não se tratou apenas de um homem morrendo, mas do Filho de Deus vencendo o pecado e a morte. A ressurreição futura prometida aos que creem já começou a se manifestar naquele momento através da vida dos santos que foram ressuscitados. Cristo, como primícias dos que dormem, abriu o caminho para que todos os que nele crerem tenham a esperança da vida eterna. O desfecho do Calvário nos chama a refletir sobre nossa própria vida. Qual tem sido nossa resposta ao sacrifício de Jesus? Reconhecemos seu amor e rendemo-nos ao seu plano? A cruz nos convida a uma entrega completa, a confiança no perdão e a certeza de que, mesmo diante da dor e da injustiça, Deus está no controle. Hoje podemos nos aproximar dele sem medo, com ousadia, sabendo que Jesus destruiu as barreiras que nos separavam do Pai. Assim, a cruz não é apenas lembrança do passado, mas um convite contínuo para viver transformados. Que a mesma fé que tocou o centurião, que abalou a criação e abriu os túmulos, também transforme seu coração hoje, e que possamos declarar juntos, com convicção: verdadeiramente ele é o Filho de Deus.